Bom dia, bom dia, um bom dia para você, um bom dia com muita alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e essa alegria e essa graça maravilhosa que nos despertou nesta manhã para juntinhos, dia 15/10/2020, nós desfrutarmos de mais um momento precioso e maravilhoso daquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida, dos seus ensinamentos e daquilo que o Senhor também quer de cada um de nós. Aqui em Tatuí, hoje nós estamos aí com 18 graus, friozinho, tempo chuvoso, amanheceu chovendo, mas glória a Deus por isso, porque é o tempo que o Senhor tem para nós, é o dia que Ele fez e é muito importante nós continuarmos aí caminhando com Ele, independente de temperatura ou não. Esse é o dia que Ele fez para nós nos alegrarmos do Senhor e na força do seu braço. Se você pode, você vai colocando para nós a temperatura do lugar aonde você está, para nós já vermos como é que está o estado de São Paulo, e eu já vou preparando aqui para nós aqui, para jogarmos aqui o nosso estudo de hoje e aprendermos muito, muito daquilo que Ele tem para todos nós. Então, a alegria do Senhor seja a tua força, e desde já quero declarar que seja um dia de sucesso, um dia de vitória na tua vida ao longo de todo o dia de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do crescimento, da escolha do crescimento, porque a escolha do crescimento vai nos impulsionar para um avanço na nossa vida em todas as áreas que ela tem, ok? Você está preparado aí para isso aí? Estou me preparando aqui, prontinho. Você vai colocando para um dia. Isto. Um bom dia com muita alegria. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para acertar a garganta. Então, essa semana nós estamos na série da escolha, escolhas que trazem cura. E uma das escolhas que trazem cura também para a nossa vida é a escolha do crescimento. Falamos desses dois dias de escolhas, e hoje a escolha que nós queremos separar para a nossa meditação é a escolha do crescimento. E você sabe, e eu sei, e nós sabemos que crescer traz dor, crescer dá trabalho, e nem sempre nós queremos crescer, nós queremos continuar sendo crianças, porque a criança não tem a sua responsabilidade. Muitos filhos homens, ou mulheres mesmo, também não querem casar, porque dentro da casa da mãe, do pai, tem tudo, e quando vai para o casamento, que é o crescimento da sociedade, é o crescimento natural, não quer. Você que teve filhos pequenos, lógico, todos tivemos filhos, tem que ser pequenos realmente, mas a criança, por si só, quando ela começa a andar, ela quer se sentir segura, sempre segurando na mão da mãe, do pai, ela quer sentir essa segurança, ela tem um medo dos novos desafios, porque isso que vira e mexe, ela quer o colo, porque no colo, o colo traz essa segurança para ela. E o que nós vamos ver aí nesta manhã é justamente isso. Quando nós chegamos também à igreja, fazemos parte da igreja e somos chamados depois a um crescimento, nós também ficamos assustados, porque é um desafio, é um novo desafio, de andar agora com um Deus que cuida de nós, de um Deus que caminha conosco, de um Deus que anda ao nosso lado, ou é a experiência agora de ter que sair do colo do Pai e andar sozinho. Foi a conversa que Jesus teve com os discípulos. Enquanto vocês estiveram comigo, por um acaso faltou alguma coisa? E eles falaram, não, Senhor, não faltou nada. Ele falou, então, a partir de agora, ou seja, agora é um novo momento, agora é a hora de vocês, a hora do crescimento de vocês, é a hora de vocês andarem sozinhos. E essa hora traz medo,
Por isso que a gente vai ver no Evangelho de João, capítulo 21, os discípulos querendo voltar para trás, porque agora eles não teriam mais a presença humana aqui, nossa, do pai ou da mãe, agora eles teriam que viver a vida deles, agora era eles que teriam que fazer realmente a coisa acontecer. Agora chegou o momento deles irem, e isso traz medo. Esse crescimento traz medo. Quando eu estava aprendendo, quando estava na igreja, aprendendo e vendo o pastor, os líderes da igreja orando pelos demônios, e repreendendo os demônios, curando as pessoas, era uma coisa, mas chegou o momento que chegou a minha vez, chegou a hora, e isso traz para nós um pouco de medo. Então, esse medo, esse terror é que nós queremos romper nesta manhã com a escolha de crescimento, a escolha de avançar, de cortar o cordão, e isso traz medo para nós, nós ficamos com receio de tudo isso. Então, eu quero junto com você nesta manhã decidirmos a escolha do crescimento. Crescer traz todo esse transtorno, traz. Crescer vai doer os ossos, vai. Em algum momento, crescer é necessário romper alguma coisa? Sim, é necessário. Mas tudo isso faz parte de uma rotina. Crescer espiritualmente traz medo. Nós queremos continuar na nossa, sentado no banco da cadeira, com aquele mesmo grupo de pessoas, com aquelas mesmas pessoas, e de repente vem um chamado a um crescimento, e isso traz medo para nós. Agora, se eu quero uma cura completa para a minha vida, cura completa dos traumas, da vivência familiar, das situações que eu já vivi, uma das escolhas que é importante para nós é a escolha do crescimento, e eu quero já colocar ela aqui na tela aqui para você e eu meditarmos juntos e crescermos junto com a escolha do crescimento. Então, eu espero que eu consiga mover o teu coração para que juntos a gente possa escolher crescer aqui nesta manhã. Então, olha, 19 graus, a irmã Zoraide está informando lá em Botucatu, então tá. Hoje parece que o estado de São Paulo está, então, meio que friozinho. Mas nós vamos lá para o nosso crescimento aí. Juntos aí. Vamos ler todos juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2:6 até o versículo 6 e versículo 7. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses a respeito de: portanto, assim como recebemos a Cristo Jesus, agora é a hora de nós sermos enraizados, ou seja, a raiz vai se fortalecer para que os galhos possam crescer, e edificados no firme fundamento, no alicerce poderoso, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, obrigado pelos 19 graus de Botucatu, obrigado pelos 18 graus de Francisco Morato, de Tatuí, obrigado porque nós acordamos nesta manhã, mais um dia, estamos vivos, já tomamos um café, já comemos uma fruta, enfim, nós abrimos os nossos olhos, então nós somos gratos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou a fazer parte dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque não sabemos por que é o certo ainda, mas um dia o Senhor nos escolheu, nos chamou e nos deu uma missão. Obrigado porque o Senhor confiou a nós esta missão, e quando o Senhor confia a nós uma missão, quando é dada uma missão a você, é porque Ele confia em você e confia em nós. Rick Warren diz: não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda,
Não há perda sem dor e não há dor sem tristeza. Vamos ler todos juntos? Não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem perda. Não há perda sem dor e não há dor sem tristeza. Olha só que se queremos escolhas de cura para a nossa vida, e sabendo que crescer dá trabalho, porque vai chegar um momento que não dá para segurar mais na mão da mão e do pai. Lembra da tua criança aí? A Virgem ainda lembra até hoje, né? As crianças estão pequenas ainda. 2 gêmeas, vai pegar uma de cada lado. Imagina aí a dificuldade que é. Uma quer pegar na mão, pai e a mãe tem que dividir as tarefas. Mas elas vão nos seus primeiros passos, depois elas querem pegar na tua mão, caminhar com você em algum determinado lugar, porque isso traz segurança. Aí chega uma hora que tem que largar a mão e andar. Então chega uma hora que o Senhor fala assim, é hora de você andar sobre as águas, é hora de experimentar um sobrenatural, é hora de experimentar de algo maravilhoso, é algo que tem que acontecer. Então, sem medo, vamos lá sem medo. É o desafio novo, é o desafio. Ou seja, eu preciso romper com medo. Medo de caminhar, medo de andar, medo de ter as minhas experiências. Então, é necessário que eu entenda muito bem isso. Não há crescimento sem mudança. Muda-se a voz, muda-se o cabelo, muda a fisionomia, vai mudando com o tempo. E não há mudança sem perda. Sempre que eu for mudar, vai quebrar alguma coisa. Uma mudança vai quebrar alguma coisa dos móveis, ou vai quebrar alguma coisa de relacionamentos. Alguma perda vai ter alguma perda. Toda mudança, isso eu aprendi desde o meu início da caminhada, toda mudança vai haver perda. Não há mudança que não tenha perda. Toda mudança vai haver perdas e vai haver ganhos sempre. E não há perda sem dor, porque a gente vai lembrar sempre de alguma coisa. Lembra aquele tempo que a gente não tinha que se preocupar em levantar cedo? Lembra quando dormia direto, não tinha as crianças para dar leite, amamentar? Lembra quando dormia à vontade? Então a coisa mudou. E não há dor sem tristeza, porque nós sempre vamos lembrar de momentos que de repente se foram e que a gente vai lembrar para a nossa vida. Então há essa necessidade, vai haver sempre para que haja um crescimento. Filipenses 2,16, Paulo vai dizer para nós, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, Paulo está falando a respeito do discipulado, do acompanhamento, e de firmar eles na fé, e de chamar eles a uma responsabilidade de crescimento pelo trabalho que ele fez. Então, para que você continue crescendo, então, eu sei que você já chegou no estágio, eu sei que você já avançou, eu sei que você já cresceu um pouco, só que não é parar aí. Agora vem um outro, já trabalhou, já fez algumas coisas no ministério, já fez algumas coisas na igreja, mas não para aí, queridos. Isso é a trajetória, não é o fim da trajetória. É hora de nós continuarmos crescendo. E para continuar crescendo, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Mais uma vez nós vamos falar da bendita e maravilhosa oração, tempo de oração. Aliás, Paulo aconselha a gente a orar em todo tempo no Espírito, em Tessalonicenses. Vamos orar em todo tempo no Espírito. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. Um tempo onde há um tempo de identificação. A mãe que amamentou, o pai que deu mamadeira, lembra que quando ele ia dar aquilo para a criança fica normalmente olhando nos olhos da mãe, principalmente quando está amamentando, ou no pai quando está dando a mamadeira, a criança fica olhando ali, é um momento de interação.
de troca. Então, nós estamos falando aqui de estabelecer um momento de qualidade com Deus para que haja essa troca, para que eu possa interagir com Ele. É essa necessidade do crescimento. Cresce-se emocionalmente, porque aquele momento de amamentação, a criança está olhando para a mãe, é um momento de grande relacionamento, aí está crescendo. Por quê? Porque há um momento de amamentação e a criança sabe muito bem qual é o momento, e vários momentos ela deseja isso. Então, estabeleça um momento de qualidade. Qual é o melhor horário para você durante os dias, durante o período do dia? Separe um horário de manhã, um horário à tarde, ou separe um horário à tarde, um horário à noite, ou separe um horário à noite, um horário de manhã, mas separe momentos que você vai falar assim, não, esse horário vai ser para Deus, eu quero me relacionar com Ele. 1 de João 2,28, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele diz, sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Lembro muito bem da palavra de Caleb. Caleb para Josué, Josué, lembra quando Moisés nos falou aquilo? Eu tinha 40 anos, agora já passaram 45 anos, e eu estou tão disposto para entrar e sair como eu estava antes. Aquela mesma coragem que você tinha, lembra das vigílias, da oração, de estar junto com os irmãos, continuem essa coragem até o dia que ele voltar, até o dia que ele está preparado para aquilo. Não permita que as intempéries da vida, não permita que os invernos, não permita que essas outras estações nos afastem dessa simplicidade e esse desejo de querer crescer. Então, coragem, mais do que o café da manhã, seja cheio de coragem, seja cheia de coragem, e nós vamos avançando sem medo nenhum, acreditando que Ele é poderoso para continuar nos guardando. O que mais? Se eu quero continuar crescendo, mais uma vez, por isso eu falei para vocês ontem de Filipenses e Colossenses, que tem sido para mim a minha meditação diária, mais uma vez, o texto de Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, e estejam alertos e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas, ou seja, com muito discernimento no Espírito, e sejam agradecidos pela vida, agradecidos pelo chamamento, agradecidos por estarmos vivos, agradecidos pelo tempo, agradecidos pela igreja que nós fazemos parte ou vamos fazer parte. 2, preencha sua mente com verdades bíblicas, e aí é aquele grande esquema, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, os noticiários de ontem não me dão esperança e nos encheram de medo do coronavírus, e do vírus, e morreu, e está morrendo, e está morrendo. Nós nos enchemos dessas notícias que vieram aí, que tinham a sua verdade, mas que nos trouxeram um grande medo. Agora, quando eu vou preencher a minha mente de verdades bíblicas, aí sim, eu sei que a última notícia não vem da terra, mas a última notícia vem do céu. O momento agora é morte, mas a notícia que vai vir do céu, a última, é de ressurreição e de vida. A notícia de agora é de fraqueza e de perda, mas a notícia do céu é ganho, e aquilo que era perda passou a se tornar lucro e vitória e crescimento e multiplicação. Preencha sua mente com as verdades bíblicas, palavra de Deus, que vai fortalecer o teu coração. Eu vou sugerir uma aqui, outra. Olha, Tiago 1:25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Mais uma vez, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Quantos querem isso aqui nesta manhã? Hein? Quantos querem sair nessa manhã? Olha aí,
Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer, se olhar para o Evangelho e não ter medo de andar nesse Evangelho, de acreditar nesse Evangelho, porque ele vai me trazer a liberdade, a libertação do medo, do receio, das dúvidas, e vai me levar a andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, mestre, então me faça andar junto contigo, vem, então seja vem. Se eu examino e se eu pratico ela na minha vida e eu coloco isso em prática, não esqueço daquilo que eu ouvi, não esqueça do sermão, não esqueça da mensagem, não esqueça daquilo que Deus te falou, mas coloque em prática, isso é crescimento. Isso é crescimento. Para a criança, olha, agora come sozinho aí, pega a colherzinha, ela vai lá, todo derruba a comida e tal, mas ela está pondo em prática a coordenação motora, ela está crescendo, ela está avançando, ela está rompendo. Isso é colocar em prática, não adianta ter medo, deixa lá. É o evangelho que o pastor Tiago está nos aconselhando. Tudo aquilo que está escrito ali é perfeito. Se eu examinar, se eu não esquecer, se o adversário não roubar a semente, mas eu colocar em prática, eu vou ser abençoado em todas as coisas. Então, seja abençoado nesta manhã. Escolha crescer na graça, no conhecimento, escolha crescer no relacionamento com Deus, escolha crescer nas atividades da tua igreja, escolha crescer nesse relacionamento de intimidade com Deus, o Deus da provisão, do Deus que cuida de cada um de nós. Dá para escolher crescer? E isso vai trazer cura para nós. João 8, 31 e 32. Se você continuar na minha palavra, então vocês são os meus discípulos de fato, e você saberá a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês continuam na minha palavra, então vocês são os meus discípulos de fato, e você saberá a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade então vos libertará. Nós vamos saber que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós vamos saber de um Deus que cuida de nós, quando aparentemente parece que estamos sendo abandonados, ou deixados, ou não lembrados pelos homens, nós vamos experimentar de um amor incondicional, de um Deus que cuida de nós, e que abre portas aonde não tem, que leva-nos a um patamar diferente, que leva-nos a uma nova realidade, quando de repente a gente acha que está tudo perdido, na verdade é um recomeço, ou começo de um novo ciclo na história da nossa vida. Por quê? Porque ele continua ainda caminhando comigo e com você, só que agora ele não quer mais dar leite nem mamadeira, agora é a hora da comida sólida. Agora é a hora de firmar os passos, daqui a pouco é a hora de ir para a escola, de parar de ficar brincando, é hora de ir para a escola, é hora de aprender, é crescimento, a vida é marcada por crescimentos. Precisamos crescer, romper com essa jornadinha, por isso a vida física nossa, ela precisa estar entrelaçada com a vida cristã, querido, com a vida espiritual. Lembra desses primeiros passos. Passo de cada um, depois chega a hora de ir para a escola, mãe, não quero ir para a escola, daqui a pouco a gente gosta da escola, e começa a aprender, e a gente começa a descobrir um novo mundo, uma nova realidade, vem fase da adolescência, depois vai vir a fase dos jovens, a escolha de fazer ou não a faculdade, ou fazer alguma coisa, ou melhorar, ou começar os primeiros passos para um outro crescimento. Essa é a vida espiritual também. Eu preciso conhecer essas verdades, preciso aplicar isso na minha vida, e como vou continuar acreditando na palavra de Deus a cada dia, continuar andando sobre as águas. Nós vamos conhecer essa verdade, sabendo que esse Deus cuida de nós maravilhosamente. Coisa que é importante, celebre sem desanimar suas pequenas conquistas. Celebre sem desanimar suas pequenas conquistas. Não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas conquistas, mas vamos para um romper, vamos para um crescimento. Olha, como que eu vou celebrar as pequenas conquistas sem desanimar? Então, vamos aprender. Celebre sem desanimar suas pequenas...
Tudo que é grande começou pequeno. Todo grande edifício começou pequeno, começou com furação. Todo grande edifício. Tudo aquilo que se vê começou daquilo que não se vê, lá embaixo. Toda árvore grande começou pequena. Não é verdade? Então, celebre as pequenas conquistas, celebre a primeira folha, celebre a segunda folha, e depois vai. Como que nós vamos fazer tudo isso? Vai anotando aí então. Mais uma vez, Filipenses 3,12, nova tradução da linguagem de hoje. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E olha só, se o Senhor abriu o teu entendimento, se Ele te convenceu da justiça, do pecado e do juízo, se Ele abriu os teus olhos, Ele te chamou, Ele te conquistou com amor eterno, então agora é a hora de nós continuarmos, avançando. Você não é perfeito, eu também não sou, então nós vamos melhorando a cada dia. Nós vamos buscando um prêmio maior. Deus te chamou, e eu vou dizer mais uma vez aquilo que eu já disse na terça, na quarta, vou dizer hoje. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou e te escolheu para um propósito. Então, continue a correr. Já está ajudando, já está fazendo, já está se envolvendo. Continue a correr essa corrida. Continue a buscar esse prêmio. Pastor, teve umas frustrações ao longo dessa minha caminhada aí, tal. Continue correndo, continue andando, e não se preocupe, existe um alvo maior que é Cristo Jesus, e é na direção dele que nós precisamos continuar. Mas é fácil? Lógico que não, nada é fácil. Começarmos a caminhar e andar também não foi nada fácil, lembra disso? Tem umas primeiras quedinhas, testa ficou marcada, o primeiro galo, ou aquela queda que de repente quebrou o primeiro dente, é isso aí, nada é fácil, mas vale a pena continuar. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, Filipenses 3, 13 e 14. Então, eu vou esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu não vou ficar lamentando por aquilo que já foi, nem pelo leite que derramou, eu vou continuar avançando, prosseguindo para o alvo é Cristo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, aquele dia, aquela coroa, aquele galardão, ponto. Olha que momento, só de pensar naquilo, só de pensar naquele momento, o coração já se alegra e já aquece novamente. Anotam aí, firme? Vocês estão comigo ainda aí? Está tudo bem? Quantos estão crescendo nesta manhã? 4. Supere suas recaídas e prossiga com fé. Supere suas recaídas e prossiga com fé. Não tem momento, há momentos que de repente a gente vai dar uma desanimada mesmo. E em alguns momentos, possivelmente vai haver até uma caída. Um tombinho que vai fazer com que surja um galo, um tombinho que quebre o dente, mas isso não é o fim, né? Então, eu preciso superar tudo isso. A criança, quando ela cai, o primeiro tombo, às vezes ela fica com um pouquinho de medo e ela quer ficar segurando, quer ficar mais no colo, não quer ir para aquilo. Mas chega uma hora que a gente fica, e aí o pai e a mãe, ele vai obrigá-lo, a criança, a continuar dando seus passos, aí na sua caminhada, o pai e a mãe vai, não, vamos lá, não desanima não. Então o Pai Celestial, na nossa caminhada cristã também, ele vai entender que em algum momento a gente desanimou,
Em algum momento a gente paralisou e ficamos parados, mas ele vai dizer, opa, vamos, bora lá, vamos prosseguir com fé. E onde nós vamos ver isso aí? Lamentações 3:40, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Olha, Lamentações de Jeremias, que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, examinemos seriamente o que temos feito. Temos orado, temos voltado à prática do primeiro amor, temos nos... O que nós temos feito? Hein? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor, fonte de águas vivas, manancial do rio da vida, águas curadoras, um Senhor que nos liberta e transforma, o Senhor que nos restaura e nos fortalece. Examinemos, olhemos para nós. Se orávamos mais e agora estamos orando menos, vamos nos examinar. Antes nós separávamos um tempo para ler uma palavra, ou ler um livro, e agora não estamos fazendo. Examinemos-nos. Nós íamos para o culto antes, íamos com o coração aberto, mas de repente a gente começa a olhar as pessoas. Nós estamos parando, porque agora a gente começa a ficar sendo aqueles que vão para o culto e esquecemos de olhar para cima e ficamos olhando para o lado. Examinemos seriamente o que nós temos feito e voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Voltemos para o Senhor. Nós ficamos com medo do vírus. Eu não estou falando de relaxar, eu estou falando de confiança no Senhor e de acreditar que aquele que começou a boa obra vai nos aperfeiçoar enquanto estamos indo com Ele. Se pegasse o vírus ou não, Ele também estaria conosco e nos guardaria. Voltemos para o Senhor. Se Ele voltar hoje, Ele precisa me encontrar de pé, firme com Ele. Eu preciso disso. Então, voltemos ao Senhor. Nesta manhã, voltemos ao Senhor. Vamos parar de olhar do lado e vamos olhar para Ele. Quem foi até a cruz? Foi Ele. Quem apostou em nós foi Ele. Quem deu a vida dele por nós foi Ele. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos amou primeiro. Voltemos para o Senhor e continuemos crescendo. Então, deseje crescer, aceite o desafio de crescer, não tenha medo. Vamos num rompimento. 1 Coríntios 11:31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Às vezes nós estamos olhando mais para os outros e estamos parando de examinar nós mesmos. Porque quando eu vou me examinar, eu vou ver que eu continuo sendo como ontem, falho, errado e tal, e aí então eu vou olhar para o Senhor. Vamos avançar. Se eu quero crescimento, eu quero continuar avançando, seja estratégico e irredutível contra o pecado. Então, vamos lá. Quero avançar. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Firmes na fé, homens de coragem e sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Aliás, isso, só de ler esse texto aqui, me lembra o último conselho de Davi a Salomão. Davi está morrendo, ele vai morrer, ele olha para Salomão, que é um menino, está com medo de assumir o trono. Davi olha para ele e fala assim: Salomão, meu filho, seja homem, ou seja, tenha coragem. Confie, o mesmo Deus que foi comigo, foi contigo. O mesmo Deus que capacitou os primeiros missionários, foram com eles, é esse mesmo Deus que é conosco também. O mesmo Deus que fortaleceu os irmãos na cova dos leões,
É o mesmo Deus conosco, então sejam fortes. Vamos vencer e nós vamos romper. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas controlados pela graça de Deus. Que essa graça invada a sua casa ou aonde você estiver neste momento e que essa graça te dê crescimento e fortalecimento para você poder decidir e escolher bem. 6. Tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo. Então, um grupo de pastores, aliás, tem 2 grupos de pastores, um trabalho de mentoria que a gente tem com outros pastores, um de todo o estado de São Paulo, uma boa parte do estado de São Paulo, e outra do Brasil, e sempre vem ali palavras de encorajamento. Olha, sempre vem as dificuldades, pandemia, o pessoal sempre colocando palavras de encorajamento, palavras de edificação, palavras de fortalecimento. Depois da pandemia vai haver o crescimento, e aquilo entrava dentro de nós começamos a falar, depois da pandemia vai haver crescimento, a coisa vai acontecer, realmente foi isso que nós estamos experimentando e vencendo. Então eu preciso ter uma rede de encorajamento e de cuidado mútuo, onde um vai ajudar o outro, um vai fortalecer o outro com palavras positivas, não com palavras negativas, com palavras de fé e de esperança, não com palavras de morte e desesperança. Tenha uma rede de encorajamento, reúna algumas pessoas e você seja um canal de bênção na vida dessas pessoas. Tira o negativismo. Fala para Deus, vai cuidar de você. Tem uma palavra de fé, tem uma palavra de esperança. Vai fazer isso? Busque andar com pessoas que são melhores. 2 de Coríntios 1:11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Olha só o que Paulo está falando aí, que a oração deles, dos coríntios, está o ajudando, está sendo fortalecido, e que o trabalho dele vai mostrar para os outros, para eles mesmos, que houve resposta de oração, e que porta aberta foi colocada, e que algumas coisas aconteceram, e que a igreja avançou, porque havia um grupo que orava por ele. E aí vai olhar e falar assim, nossa, glória a Deus, graças a Deus pela vida dele, porque está fazendo isso aqui. Porque é alguém que está no mesmo barco, na mesma jornada. Então aqui vai um conselho de pastor: não fale mal da tua igreja, não fale mal das pessoas da tua igreja, mas vamos montar um grupo de oração e de intercessão, porque vem um tempo, Deus está separando esse grande tempo de colheita, e precisamos desfrutar dessa colheita, vivenciar essa colheita. Cada visitante, cada pessoa que chegar, pega o nome dela, interceda por ela, fala, eu vou orar por você, faça parte desse movimento de crescimento aí, vamos romper junto, tem esse grupo, esse elo junto aí de ligação. Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajando-nos uns com os outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Olha só, querido, olha só, muita gente, não, eu não quero ir na igreja, tá bom, não quero, não preciso, eu estou orando em casa mesmo. Não ouça essas pessoas, não dê ouvido a elas, nem se associe. Maravilha, então eu vou continuar indo para a igreja e eu vou orar por você. Eu vou indo para a igreja e eu vou continuar clamando pela sua vida, porque eu não vou deixar, porque é lá, Salmo 100, e você vai citar ainda, Salmo 133, é na congregação dos justos que o Senhor ordena a sua bênção. Então eu vou ir lá, porque eu tenho 2 pernas, estou cheio de saúde, dou glória a Deus, eu vou continuar me reunindo na igreja, porque é o lugar de saúde. Aliás, o lugar mais seguro em toda a pandemia é a igreja, lugar, sabendo que agora é menos um dia para a volta do Senhor, então aquele dia está se aproximando, então vamos nos fortalecer, renovar as nossas forças. 7,
Entenda que seu crescimento traz vitórias para você e para o reino. Mais uma vez, vamos dizer todos juntos aqui nesta manhã. Entenda que seu crescimento traz vitórias para você e para o reino. Vamos ver lá, os juniores, pré-juniores, vindo ler o texto aqui na igreja, vendo um professor indo trazer um sermão, traz receio, traz medo mesmo. Mas se eu quero romper, eu preciso vencer esses meus medos. E eu preciso, então, entender que o meu crescimento, que o seu crescimento, que o nosso crescimento, isso vai trazer vitória para você, para o reino, porque você vai romper com o seu medo, querido. Você vai romper com tudo isso. Você vai conseguir superar o seu medo. Há um rompimento, isso vai trazer vitórias para você. Todo crescimento traz vitória. Já pensou se você estivesse morando ainda na casa do teu pai, da tua mãe? Já pensou se você não tivesse tido filhos? Já pensou se você não tivesse ido trabalhar? Se você não tivesse tirado a carta? Não tivesse comprado uma moto? Não tivesse comprado um carro? Tivesse comprado uma bis, já pensou se você tivesse dinheiro para você comprar um celular, um laptop, um computador, não tivesse força para ir buscar as suas coisas, já pensou você vivendo lá ainda, não cresceu em nada, só ficou grande, mas não alcançou essas vitórias que foram importantes na tua vida? Agora você imagina no reino de Deus. Primeira vez que o rapaz me chamou para dar a aula, ele me levou para fazer o estudo de João, eu fui junto. Segunda vez ele me levou para fazer o estudo de João, eu fui junto. Na terceira vez ele falou, agora, semana que vem é você que vai dar essa aula. O frio na barriga vem, o sentimento de incapacidade vem. Falei, eu acho que eu não vou conseguir. Aí depois, quando a gente vai lá e dá aula, puxa vida, aí como é que eu fui? Ah, foi bem, foi maravilhoso. Primeira vez que o pastor me chamou, eu não esqueci até hoje. Primeira vez ele quer chamar o Altair para vir aqui fazer oração pelas ofertas e pelos dízimos. Eles diziam, eu nem lembro que eu orei, mas quando terminou, fui perguntar, e aí, pastor, fui bem? Ele falou, não, foi bem, foi tranquilo. Eu nem lembro. Eu não lembro o que eu orei, não lembrei depois, só lembrei, e eu lembro desse dia que ele me chamou. Teve outro dia que chamou para fazer outra coisa, eu não lembro tanto, mas esse dia que ele chamou para fazer a minha primeira oração na igreja, meu Deus, as pernas batem, o coração acelera, dá palpitação, mas eu falo assim, olho para trás e falo assim, nossa, quanta vitória, valeu a pena. Então, entenda que o seu crescimento traz vitória. Então, fala para você mesmo aí, não vou ter medo. Não vou ter medo. E um propósito que eu fiz comigo mesmo, tudo que o meu pastor me chamar para fazer, eu não vou falar não. Não vou falar não. 25 anos atrás aí, universo de 25 anos atrás, eu não vou dizer não, que eu não vou fazer. Eu vou dizer sim. Olha só, mais uma vez, Filipenses 1,6, eu acho que é porque está sendo minhas devocionais, Filipenses e Colossenses. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que te gerou vai continuar te dando alimento até você continuar crescendo. Não é, mamãe? Vai continuar amamentando até a hora da mamadeira e depois a hora da papinha? Assim é o nosso Deus precioso, aquele que começou, vai continuar nos aperfeiçoando. Agora a gente precisa continuar comendo. Estabeleça objetivos de fé para o seu crescimento que tenham. Então, anota aí. Muito bem. Não tenha medo, Jéssica, não tenha medo. Vamos continuar. Estabeleça objetivos de fé para o seu crescimento que tenham. Vamos lá? Preparados? Foco claro. Até onde eu quero chegar? Foco claro. Não vou olhar, turvar a minha visão para a direita nem para a esquerda. Foco claro. Eu vou crescer. Alvos atingíveis. Eu vou ler a Bíblia este ano. Eu vou fazer a campanha de 21 dias do Salmo.
Eu vou me colocar à disposição para me envolver nas atividades da igreja. Alvos atingíveis. Celebre cada alvo. Celebre cada conquista. Siga em frente. Alvos atingíveis. Coisas que você pode ir fazendo. E deixe depois os resultados com Deus. Metas pessoais de crescimento. Como que nós vamos fazer para crescer, queridos? A criança, para crescer, ela tem que amamentar e tem que comer. O ser humano, para se fortalecer, tem que comer. Então, ou seja, eu tenho que ter metas pessoais. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero fazer de tudo. Eu vou gravar alguns versículos. Você não vai gravar 10 versículos de uma vez. Leia sempre aquele ali. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado da morte. Grave o versículo 1, grave esse versículo, fique recitando esse versículo. Depois grave um salmo, grave o salmo primeiro e fique recitando o salmo. Metas pessoais de crescimento. Etapas identificáveis, então... Eu vou ler a Bíblia esse ano, terminou o ano, li o último capítulo de Apocalipse 22, olha, dia 14 de dezembro, estou lendo o último capítulo da Bíblia que eu fiz lá no mês de janeiro, glória a Deus, eu alcancei. Etapas identificáveis, percebeu? Coisa fácil. Objetivos autênticos e objetivos que sejam justos. Qual é o meu objetivo? Minha edificação, o meu crescimento e a melhora da minha igreja. Então, objetivos autênticos. Pastor, pastora, presbítero, presbítera, olha, líder de tal coisa, eu estou aqui à disposição, eu quero ajudar, eu quero auxiliar. Objetivos autênticos. Pode contar comigo, vamos auxiliar um missionário, vamos ajudar alguém, enfim, objetivos autênticos e justos. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, continue. Teve uma tombinha, cresceu um galo, ralou a testa, continue. Ah, caiu lá, quebrou o braço, e agora? Não vou correr porque continue. Vamos lá. Não se canse de fazer o bem. Se fizeram mal para você, continue fazendo o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Então, café com coragem para você nesta manhã. Café com coragem. Último, entrega. Renda-se a Jesus, a fonte de crescimento. Aonde é que eu vou buscar o meu crescimento? No YouTube? Também. Mas o primeiro lugar não é o YouTube. O primeiro lugar é render a minha vida a Jesus e buscar na fonte de crescimento. Isaías vai dizer isso e depois Jesus também vai parafrasear isso. Quem quiser, venha a mim e beba grátis da água da vida. Da água que quem tem sede vem a mim, beba da água da vida, da água que traz crescimento. Então, vamos à fonte de crescimento. Aonde está a fonte de crescimento? A fonte de crescimento não é o seminário. A fonte de crescimento não são sermões. A fonte de crescimento não são os livros. A fonte de crescimento é a Bíblia. A Bíblia é o arroz com feijão, as outras coisas são acréscimo. Você quer crescer? Ninguém vai crescer se não ler a palavra de Deus. Crescimento só vem com a palavra de Deus. Você pode ler 10 livros, você pode ter lido 100 livros, mas se você não ler a palavra de Deus, você não vai. Então, seja, renda-se a Jesus. Jesus disse, as minhas palavras são palavras de vida eterna. É por isso que Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só tua palavra
Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, palavra, meu irmão, palavra. Leia a palavra, leia livro também, leia livro, leia livros, mas leia a palavra, é essa palavra, conhecereis essa palavra, e essa palavra vai te fortalecer demais, ok? Não adianta só YouTube, não adianta só mensagem, não adianta. Se quer crescimento, se você quer escolher crescer, palavra, separa aquele momento, comece a ler um capítulo, depois 2, depois 3, e aí vamos embora, vem, pode formar em pós-graduação, se não ler a palavra, esqueceu, só se formou e teve o diploma, mais nada. Segunda de Pedro, o pastor Pedro vai nos dizer o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Segunda de Pedro 3,18. Cresça, porém, vamos crescendo, avançando, cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, vamos continuar, deseja, escolha crescer, deseja, escolha romper e avançar. Deseja isso, crescer em tudo, sim, crescer profissionalmente, sim, crescer materialmente, sim também. Agora, porém, como diz Pedro, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Separe o tempo da palavra, palavra que nos transforma, palavra que nos traz vida, palavra que nos sustenta, palavra que nos edifica, palavra que nos levanta, palavra que nos fortalece, palavra de vida eterna, palavra de vida e não de morte, palavra de crescimento e não de recuar. Nós somos daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem. Escolha crescer, crescer traz cura para nós. Nós não vamos olhar para as pessoas. As pessoas vai vir alguma situação para te desanimar, sim, você vai ficar desanimado e frustrado com as pessoas, sim, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas agora eu cresci, e já que eu cresci, eu não olho para as pessoas, eu olho para Jesus, e eu quero crescer nele, porque se Jesus olhasse para as pessoas, ele para a cruz ele iria, mas ele orou por um objetivo e para um propósito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo, lá na alma, no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu Espírito. Então, o Espírito Santo, ele quer invadir o nosso corpo e a nossa alma. O Espírito Santo, somos três, né? Corpo, alma e Espírito. O Espírito Santo quer que você leia a palavra porque ele quer crescer e transbordar de uma maneira que ele vai crescer tanto que as raízes dele vai invadir a nossa alma e o nosso corpo, e aí nós vamos ficar ricos e nós vamos ser fortalecidos no Espírito Santo lá no nosso íntimo com o poder dele. Olha que escolha de crescimento maravilhoso, e aí nós vamos querer mais. Eu dou o primeiro discipulado, depois eu quero dar outro, eu quero fazer aquilo, agora eu quero outro, eu levei uma pessoa para a igreja, eu quero levar outra, nós vamos fazer igual aquela mulher quarto de guerra, que ela vai falar: Senhor, me dá mais uma pessoa, Senhor, coloca mais uma pessoa no meu caminho para que eu possa ajudar. E quando tira aquelas pessoas da garra do adversário, fala: mais uma pessoa nós tiramos da garra do adversário. Comece a orar por alguém nesta manhã, comece a interceder por alguém nesta manhã, para que Cristo então habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Estava começando a caminhada, o irmão falava para mim assim, daquele bandido na cruz, e ele falava: esse é o amor de Deus. E no tempo que eu estava começando, tinha um maníaco lá que era
Francisco de Assis, se eu não me engano, ele é estrupador lá no Horto Florestal, no Tremembé. E eu falei, irmão, e se esse cara aí, depois de estrupar 18 pessoas, matar essas pessoas e mandar elas para o inferno, e ele se arrepender, ele tem salvação? E o irmão olhou para mim tranquilamente e falou assim, tem. Mas, irmãos, é o mal que ele fez para essas pessoas. Ele falou, você ainda não conseguiu entender o amor de Deus. Todos estão afastados. E destituídos estão da glória de Deus. Quando uma pessoa se arrepende, ainda que seja o pior bandido, eu não entendia nada disso. Só que à medida em que você vai andando, você vai lendo a palavra, você vai olhando para você, você vai falar, nossa, ele teve misericórdia de mim. Então, se ele teve misericórdia de mim, uma pessoa, qualquer outra pessoa não pode ir para o inferno. E aí eu começo a mergulhar nisso que está em Efésios, capítulo 3, 16 e 19. A irmã Neuza lembra, né? Lembra aí do maníaco do parque? Para nós fecharmos e nós orarmos então, que hoje, olha, avancei no horário aí. A salvação em Jesus é a porta que te conduz a esta fonte de crescimento, de intimidade, que te levará a lugares de liberdade e cura. Comece por ela e prossiga através dela, este sobrenatural caminho de vida eterna, extraído do livro Igreja, uma força em movimento. A salvação em Jesus é a porta que te conduz a esta fonte de crescimento. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. De intimidade que te levará a lugares de liberdade e cura. Comece por ela e prossiga através dela. Conheçamos e prossigamos através dessa palavra. E este sobrenatural caminho de vida eterna invada a sua vida nesta manhã, invada a sua casa. Meu irmão, minha irmã, continue crescendo. Escolha crescer. Não decida ficar estagnado. Escolha crescer. E que em todo este tempo e em todo este momento, essa força do Senhor possa invadir demais a sua vida. E eu espero que você tenha sido fortalecido e edificado nesta manhã, nessa escolha de crescer. Escolha crescer, não escolha ficar estacionado, mas escolha crescer, escolha romper, escolha avançar. Deus vai ser com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. A ele seja o amém e a glória para todo o sempre. Amém? Amanhã nós vamos falar, junto com a escolha do crescimento, nós vamos falar a respeito do comprometimento. E você vai ver que coisa extraordinária quando nós nos comprometemos com ele, ele se compromete com a gente e ele vai até o final. Queridos, muito obrigado por ter participado conosco aqui nesse momento precioso de café com coragem. Que esse café tenha te dado realmente coragem para prosseguir e decidir continuar crescendo. Obrigado a você que está iniciando essa jornada com a gente. Obrigado a você que já está há um tempo. Deus abençoe demais a sua vida e que juntos nós possamos ir para um grande romper e um grande tempo precioso que a igreja brasileira vai experimentar e vai viver. Um beijo no teu coração. Até amanhã, às 10 horas, em mais um Café com Coragem, série Escolhas de Cura. Deus abençoe. Até amanhã. Forte abraço. Um ótimo dia. Seja com chuva, seja com garoinha, seja com fiozinho. Um ótimo dia para você. Deus abençoe.